Bom dia, turma. Dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai ver sobre xilema e floema, tá? Primeiramente, o que é um xilema ou um floema? A gente pode ter uma noção do que ele é se a gente comparar ao nosso sistema circulatório. Por exemplo, todos os organismos vivos mais complexos, por exemplo, os seres humanos, nós temos veias e artérias. Essas veias e artérias, elas fazem a circulação do nosso sangue por todo o corpo. Tanto se você fizer um corte no dedo, você vai observar que vai ter um sangramento. Para as plantas não é tão diferente. Elas têm um sistema circulatório, vamos por assim, entre aspas, que permite que ela transporte tanto a água, que ela precisa de água, quanto os sais minerais. Esse sistema ele se distribui por todo o corpo da planta. Igual é no ser humano, vocês observem. Esse esquema aqui é bem simplesinho, tá? Mas vocês observem que sai veia lá do dedo do pé até a cabeça. Nas plantas é a mesma coisa. Observem aqui, ó. Elas se distribuem. Deixa eu ver se. Aqui, ó. Elas se distribuem por toda a planta, da folha até a raiz. E o que cada coisa dessa faz? O xilema, ele também pode ser conhecido como lenho. Você pode ver chamar de lenho. Assim, você não vai ver tão facilmente isso em livros, porque não é tão usado nas bibliografias mais atuais. Mas por que ele era chamado de lenho? Sabe aquele cerne da madeira? Que é aquela parte bem dura, que normalmente é usada mesmo. É a única parte da árvore usada para construção ou para aproveitar a madeira. É o xilema, é a parte do xilema que já não funciona mais, digamos assim. Mas, tá, o que cada um faz? Às vezes, o nosso corpo transportam sangue, certo? Transportam sangue com oxigênio e transportam sangue com gás carbônico. E fazem todo aquele ciclo ali. O xilema e o floema, eles são um pouco diferentes porque eles não transportam a mesma coisa. O xilema ele vai transportar os sais e a água que tem no solo. Então as raízes vão absorver essa água junto com esses sais e daí ela vai distribuir para todo o corpo da planta, tá? E o floema? O floema ele vem lá das folhas ou em plantas que têm o caule verde, tá, pessoal? Muito importante, porque plantas que têm o caule verde também vão fazer fotossíntese no caule. Mas vamos por as árvores mais comuns. As folhas verdes, elas, digamos, o floema começa por ali, digamos assim. Por quê? Essas folhas, a fotossíntese vai ocorrer nessas folhas. E o que a fotossíntese produz, que é a glicose e outras coisas, principalmente a glicose, né, ela produz alguns compostos que no final viram a glicose. Basicamente é a glicose que ela produz. Mas aí o que o floema faz? O floema pega essa glicose e leva para todo o corpo da planta, onde precisa, e principalmente para as raízes. Porque a maioria das plantas armazena as reservas de carboidrato, as reservas de açúcar, nas raízes. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. As batatas doce, que batata inglesa é um caule, tá? E batata inglesa é um exemplo de caules que armazenam o açúcar, tá? Mas, por exemplo, mandioca, inhame, cenoura, são exemplos de raízes onde você tem uma grande reserva de carboidrato, que no caso é o açúcar produzido pela fotossíntese. Aí vocês observam essas setinhas aqui, ó. Vocês podem ver alguém falando que, para vocês assim, ó, xilema para cima, floema para baixo. Mas não é assim, tá? Não necessariamente. Por quê? O xilema ele não sai necessariamente só para cima. Ele vai para toda a planta. Se a planta, por exemplo, é um arbusto e ele é só rasteiro, ela vai se distribuir para toda a planta. Ela não vai só reto para cima. A mesma coisa vale para o floema. Ele vai sair das folhas onde foi produzido e aí ele vai passando e vai todo o tecido que precisa de carboidrato, precisa desse açúcar, ele vai ficando um pouquinho e o que sobra vai ser armazenado nas raízes. Entenderam? Mas aí, do que é feito, né, o xilema e o floema? As nossas veias são feitas principalmente de
cartilagem e alguns outros tecidos, que dependendo das artérias mais grossas, elas têm camadas mais espessas. Já o floema e o xilema, eles têm algumas células específicas. Por exemplo, quando a gente fala do xilema, a gente tem 3 células principais. 2 células, na verdade, que são os elementos de vaso, que vocês podem observar que são esses daqui, ó. Nós temos 3 tipos de elementos de vaso. Aí vai variar de planta para planta. Algumas plantas vão ter cada um desses tipos aqui. Mas observe a característica do elemento de vaso. O que o vaso lembra? Quando a gente fala vaso, vaso sanguíneo, não vaso de planta, tá, pessoal? Mas, por exemplo, quando a gente fala vaso sanguíneo, o que lembra? Um cano conduzindo alguma coisa, certo? Que um vaso sanguíneo conduz sangue. A mesma coisa vale para os elementos de vaso. Os elementos de vaso são as células por onde principalmente passa o xilema, entenderam? Eles têm essa abertura na parte de cima e na parte de baixo, eles são ocos, são células ocas, e é principalmente por elas que tem a passagem do xilema. Aí nós temos também os traqueídeos e as fibras. Os traqueídeos e as fibras, os traqueídeos, na verdade, eles também auxiliam na passagem do xilema, eles também auxiliam a transportar o xilema. Mas junto com as fibras, principalmente, eles auxiliam na estrutura desse xilema. Eles permitem que o xilema seja, digamos, rústico, que seja duro. Por isso que a planta forma o cerne. Quando ela vai crescendo. Plantas que têm uma coisa chamada crescimento secundário, que nós vamos ver mais para frente, quando chegarmos em gimnosperma. Essas plantas, elas são as plantas que engrossam. Crescimento secundário é quando a planta engrossa. Então, conforme ela engrossa, o xilema que fica ali no meio, ele vai morrendo, digamos assim. As células vão, de fato, morrendo. E como ela tem essas estruturas que fazem ela ser dura, ela forma essa madeira bem dura mesmo, que é a que a gente consegue usar na construção civil, para fazer mobília, para fazer tudo que é feito de madeira, com exceção de algumas coisas, por exemplo, rolha, que é feito da casca, né, da planta. O Lussuber, que é a palavra mais técnica. Então, assim, essa parte da madeira que, digamos, é basicamente usada, né? Por quê? Porque o traqueíde e as fibras auxiliam nessa dureza do vaso. Já quando a gente fala do floema, ele é um pouco menos duro, vamos dizer assim. Ele é mais maleável, de fato ele é mais maleável. Por quê? Nós temos 2 tipos de célula. Temos as células crivadas e o elemento de tubo crivado, perdão. Vocês vão observar que a célula crivada, ela tem esses buraquinhos. Ó. Observa, ela tem os buraquinhos. O elemento de tubo crivado, ele é os buraquinhos que ficam na lateral aqui. Ó. Então, outra coisa que vocês têm que prestar bastante atenção é que as células, os elementos de tubo crivado, perdão, eles sempre têm uma célula companheira, que é essa célula aqui, ó. Você observa essa estrutura aqui, é uma coisa chamada célula companheira. Por quê? Essas células de elemento de tubo crivado, ou as células crivadas também, elas não têm todas as organelas necessárias para o funcionamento, entendeu? Porque ela precisa, tá vendo? Essas crivagens, ela precisa permitir a passagem do floema. Então essas células, elas têm muito poucas organelas. Então cada célula dessa, ela tem uma célula companheira, que é a célula que vai basicamente dar os comandos para ela, falar o que ela tem que fazer, fazer com que ela execute as funções metabólicas necessárias. Basicamente é essa célula companheira que manda na célula de tubo crivado ou no elemento de tubo crivado. Bem, basicamente é isso, pessoal. Qual foi a importância do xilema e o floema? Vocês vão se recordar das aulas de briófitas, que briófitas, o filo briófita, o filo hepatófita e o anthocerófita, eles não tinham xilema e floema. Como eles faziam a condução da água e dos sais e dos fotoassimilados? Água, basicamente, ele absorvia a água pelas células mesmo, um processo de
osmose, e aí essa água entrava na planta e inchava a planta, literalmente inchava a planta, e aí ela fazia todos os transportes necessários diluídos ali na água. Por isso elas tinham uma necessidade muito maior de água do que as plantas que possuem xilema e floema. Não que elas também não precisem, tá? Mas as briófitas, elas necessitam muito mais. Porque como elas não têm um sistema de tirar a água do solo e mandar para cima e mandar o que é produzido lá em cima para o restante da planta, elas não conseguem fazer isso sem uma quantidade absurda de água. Porque se tiver pouca água, ela não consegue absorver água suficiente para fazer todos esses transportes. Então, o xilema e floema foi um avanço, surgiu nas pteridófitas, que foi bastante importante para isso. Outra curiosidade bem legal sobre a questão do xilema e floema é que as plantas elas têm um limite de crescimento, exatamente por causa dessa questão do xilema transportar a água para toda a planta. Por quê? Essas plantas que a gente tem aqui, essas árvores, algumas chegam a 80 metros. Na Mata Atlântica tem algumas árvores que chegam a 80 metros. Mas as que a gente está habituado a ver tem 20 metros, por exemplo. Tem alguns pés de manga aqui ao redor, tem 20 metros, 30 metros, não passa disso. Mas existem algumas árvores, não sei se vocês já ouviram falar, chamadas sequoias, que elas chegam a mais de 100 metros. Isso é brincadeira, são plantas incrivelmente monstruosas. Porém, por que elas não ficam com 200 metros, 300 metros? Elas poderiam. Porém, a gravidade não permite, o xilema não consegue ter força suficiente para vencer a gravidade depois de determinada altura. Então, isso cria um limite no crescimento dessas plantas. Por isso, as maiores plantas que a gente tem não passam de 110 metros. Vocês podem até pesquisar algumas árvores e precisem das sequoias para vocês verem como são árvores interessantes. Mas vocês vão observar que elas não passam de 110, 120 metros. Bem, pessoal, a aula é isso. Vou estar passando uma atividadezinha para vocês resolverem, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.